Segundou aqui no Sabor de Vida. Te ajudei, amigo? Tá tudo bem? Agora tá bem. Ufa! Dá bem que tá bem. Por que você vai fazer pra gente hoje? Tudo bem, Brasil? Um grande beijo pra vocês. Pois é, preparações maravilhosas, Bianca. Eu vou começar fazendo legumes assados. Gente, olha, delícia. Acho que a melhor maneira de se comer legumes é assado. Ah, eu gosto também. Vários tipos, vou ensinar a fazer um molinho pra acompanhar esse legume também. De prato principal, yakisoba, ó, de coração de galinha. Jura? Você não tem ideia Que como isso é diferente. gostoso. É muito bom. E tem uma história interessante sobre esse prato também, tá? E de sobremesa, bem casado. Pra você ganhar um dinheiro, vender esse bem casado e ser feliz também. Então não perca tempo, tá bom? Já participe aí do nosso Boa. programa. Lá no nosso Instagram, @programa Sabor de Vida, pra você ter todas as receitas lá explicadinhas. E você pode também mandar um WhatsApp pra gente. Manda um WhatsApp pra gente, tá bom? E outra coisa, pode mandar lá um Facebook ou, se você preferir, manda a sua cartinha, porque este programa lindo e maravilhoso começa... Que hora, Branca? Ah, gente, já começa agora, hein? Tá na hora. Gostou? Tá bonito Aí, ó. esse aventalzão, Essa aí, hein? ó, é mostarda. Mostarda, tá lindo, ó, tá Mostarda. chique. Adorei, viu? Achei muito legal, muito legal. A galera Muito capricha bom. demais aqui. Muito obrigado, viu? Lindo, 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 lindo. Lindo, como diria o Rogerinho. Lindo, lindo, lindo. Exatamente isso. Agora, nós vamos Diga fazer lá. então esses legumes assados. Mas Legumes vai ter assados. um molhinho junto? Vamos fazer um molinho bacana, um Ah. molinho meio agridoce, assim, bem interessante. Coloquei também um pouquinho de pimenta biquinho. Ah, legal. Que é uma pimenta que não traz picância, é uma pimenta doce que a gente chama, que é muito... Eu adoro pimenta biquinho, sabia? Eu gosto. Ela na conserva fica muito gostoso, combina muito com carne vermelha, combina com legumes, combina com carne branca, enfim, combina com praticamente tudo, tá? Pra quem não gosta de picância na pimenta, bela pimentinha de cheiro, ou de biquinho, vai resolver o seu problema. Perfeito. Certo? Bom. Bora lá? Vamos, Vai pra lá? cá? Então vamos lá, Eu coloquei seguindo pra lá, aí. mas não começou daqui, vai pra lá. Vem comigo, vem comigo. Ó, é muito simples fazer esse molinho, tá, Bianca? Por que eu resolvi fazer? Porque eu acho que sempre precisa, sempre tem essa necessidade, né? Mesmo que a gente asse os legumes com azeite, sal, pimenta, é sempre importante a gente colocar um complemento que fica maravilhoso. Na verdade, Gosta? né, Léo, eu acho muito legal essa história do complemento, porque realmente o sabor se complementa na boca, né? Sem dúvida nenhuma. E esse molho você pode utilizar para outras coisas também, tá? é? Pode colocar, por exemplo, numa salada, legal. Colocar em cima de um peixe, de um frango, o que o seu coração mandar, tá certo? Vou fazer para vocês aqui, é muito fácil, tá? Não tem segredo. Dá uma colherzinha para mim, Bianca, Claro, por amigo. favor. Colherzinha pequenininha Isso, mesmo? essa mesmo, por favor. Tá Muito na mão. obrigado, muito obrigado. Vamos começar colocando mel, tá? Melzinho. Mel combina também com folhas, né? Com salada. Ai, é um molho combina super... muito. Ah, tá aqui. Você achei que a colher tinha ido embora. Ah, não, a colher ficou aí, amigo. Mostarda, um pouquinho de mostarda. Pra Bora, combinar mostarda. com o seu avental O e meu tudo avental, mais. muito bonito, por sinal. Agora a mostarda, ela pode ser amarela, pode ser mostarda escura, a que você tiver na sua casa, tá? Não precisa sair correndo para comprar uma mostarda diferente, não. Tá. Utiliza aí. Aquela que sobrou do hambúrguer que você comprou, do sachêzinho, sempre fica na porta da geladeira. O seu fica onde? O meu fica na porta da Foi na geladeira. porta da geladeira. E E a gente fica lá, ó. esquece lá, né? E vai acumulando, Vai. acumulando. Chega uma hora que você tem a obrigado a jogar fora, que você não usou mesmo, é uma loucura, tá? Então pode utilizar esse aí que vai dar tudo certo. Vinagre, tem que entrar um pouquinho de vinagre, pode ser um vinagre de vinho branco, Eu ia perguntar qual que você usou. pode ser vinagre de álcool, pode ser vinagre de vinho branco, pode ser vinagre de arroz, pode ser vinagre de maçã. Eu gosto muito do vinagre de maçã, vou ser bem sincero com você. Tem um sabor diferente, um sabor mais suave, podemos dizer assim, né? Mas pode utilizar o vinagre que você bem entender. Até o vinagre de vinho tinto aqui, poderia usar também, tá? Não Até tem um problema vinagre que você nenhum. tiver na sua casa. Se aí. tiver aí, também não precisa sair correndo para comprar, não, fique tranquila. Agora eu não vou usar mais, muito obrigado. Tá certo, amigo. Vou colocar algumas ervas frescas, ó, manjericão, que eu acho que também combina bem, um pouco de alecrim, aquele dourado que nasceu no campo. Sem ser semeado. Entendi. Vou colocar um pouquinho de chimichurri, Ah, nossa, você já tá fazendo... prontinho. Eu tô demais hoje, ó. Dá uma misturadinha aqui, pronto, ó. Só uma misturada rápida, tá aí. Vou colocar, Bianca, um pouquinho de glutamato de monossódio. Como eu vou utilizar isso aqui na minha preparação da yakisoba, eu vou usar um pouquinho também aqui nos meus legumes. O glutamato de monossódio, gente, é aquele... Aquele que age. Exatamente. Normalmente as pessoas põem na pipoca e tal. Ele é forte, você toma um pouquinho de cuidado, né? Ele é um realçador de sabor. Então você toma um pouquinho de cuidado, coloca só um tchu-tchu-tchu-tchu, porque senão vai ficar muito... Não fica salgado, ele fica... Porque ele não é Fica parecendo salgado, não é artificial, doce, né? não é amargo, exatamente. Ele é um quinto sabor, podemos dizer assim, né? Então você põe só um tchu-tchuzinho, tá? Só para realmente poder realçar o sabor. Obrigado, Bianquinha. De nada, amigo. Azeite, ó. Aí você pode colocar uma quantidade generosa de azeite,
porque esse molho aqui você vai utilizar depois para qualquer outra preparação, como eu disse, pode guardar aí tranquilamente, tá? E vai emulsionar. O que é isso, ó? É mexer, pode ser com uma colherzinha, pode ser com um fouet, como eu estou fazendo, ó. E aí desse jeito ele fica cremosão, tá vendo aqui, ó? Olha que legal, que fica Ó, que bonito. simples. Simples mesmo. Não tem segredo, né? E aí sim, no final, ó, a sua pimenta biquinho que você compra em conserva, você compra em potinhos pequenos no supermercado, enfim, utilize mais essa pimenta, porque além de ser muito gostosa, super saudável, não tem picância, só vai trazer sabor pro seu prato, tá bom? E basicamente é isso, tá, Bianquinha? Ó, o nosso molhinho já está pronto. Molhinho de salada que já me deu água na boca, porque eu vou te contar uma coisa, eu adoro molhos de saladas. Em casa eu não consigo fazer salada e temperar com azeite, eu faço um molhinho sempre à parte, porque eu acho que incentiva mais as pessoas a comerem salada e é normalmente isso que eu faço. Com certeza. Certo. Vamos deixar aqui de boa? Ah, vou levar pra lá. Vai levar pra cá? Vou levar pra lá, Então... vou levar pra lá. Só vou falar uma coisinha pra você. Fale. Não sei se você está preparada para tal acontecimento, para tal ocorrido. Fale. Tá? Tá tudo pronto no esquema aqui, tá bom? Agora, vamos começar a fazer os legumes já? Vamos. O que você acha? É pra já. Pode ser? Não só pode como deve. Legumes assados, super fáceis, não tem segredo também, tá? É bem tranquilo mesmo. Eu tô utilizando aqui, ó, já só para mostrar para vocês. Cenoura, abobrinha, só a parte da casca da abobrinha, quiabo, que vai muito bem assado, tá? Muito bem mesmo. Brócoli, mandioquinha, tomate cereja. Então, a couve-flor, eu dei meio que um apanhadão lá na minha geladeira, coisas que eu já tinha. E além disso, eu estou utilizando também, ó, abóbora cabotiã, que é aquela abóbora japonesa. Só que a abóbora eu vou fazer separado dos legumes, tá? Simples assim, faz diferente porque a abóbora tem um ponto diferente de cozimento. Ela cozinha muito mais rápido, principalmente fatiado dessa maneira, fininho. Sim. Isso aqui é uma bela de uma combinação para uma carne, para um peixe, para um frango, enfim, como você quiser, tá? Você vai fazer separado. Separadinho. O que separar? Esses da abóbora? Da abóbora, é isso. Isso aqui eu vou juntar tudo e a abóbora eu vou fazer a parte. Tá certo. Tá? Porque eu acho que fica mais gostoso, a gente consegue identificar mais a abóbora ali no meio e tal. E eu particularmente gosto muito. Então vamos lá, vamos começar pelas abóboras, tá? Tá. Eu amo abóbora. Eu gosto também. A abóbora ela tem um adocicado, né, e particular. Essa é maravilhosa, eu gosto mais pra dela mim é a ainda. melhor, tá? Então pra gente fazer essa abóbora, muito simples, azeite. Já fiz muito essa abóbora na minha vida, muito. Azeite. Um pouquinho de sal. Gente, pouco sal aqui porque a abóbora ela já é adocicada e a gente precisa respeitar o sabor do alimento. Não adianta eu carregar demais no sal isso aqui, porque eu vou perder o sabor da abóbora. Então, não faça isso, tá? Pimentinha moída na hora. Ó, pronto. E aí tá no esquema. Esse aqui, só isso aqui. Esse aqui você vai levar para assar, forno 180 graus, mais ou menos uns 40 minutos, tá? Sem segredo, rapidinho, delícia, como eu falei, dá pra você comer com a casca e tudo. Tá. Não precisa tirar a casca, tá? Não é amarga, nada, pelo contrário, ela é bem saborosa. Certo, Bianquinha? Certo. Vou deixar aqui, Quer ó, que eu leve pra lá pra você? Ah, eu quero. Quebra esse galho pra mim. Quebro, claro. Se você trazer os outros já, pode trazer também, tá que a gente já mostra o pessoal. Bom, enquanto a Bianca vai trazendo aqui, ó, vou fazer a preparação dos nossos legumes assados pra você ver como é prático também. Vou colocar tudo dentro de uma tigela aqui, ó, todos eles crus, tá? Não vou cozinhar nada, pré-cozimento, nada. Couve-flor, brócoli, abobrinha. Veja só o detalhe da abobrinha, gente. Essa abobrinha aqui, Bianquinha, eu não utilizo a parte da semente dela. Olha que lindo, tá? gente. Já Olha que estamos legal. até mostrando aqui pra vocês. Fica gostoso, não fica? Coisa linda. Olha que coisa linda. Ó, eu não utilizo a parte da semente da abobrinha, porque ela tem muita água. Então eu utilizo só a parte da casca. Mas se você for utilizar essa abobrinha aqui, que é a zucchini, que é aquela abobrinha italiana. Se você for utilizar outra abobrinha, aí você vai fazer o contrário. Vai descascar, porque a casca é um pouco amarga, e vai utilizar só a polpa dela, tá? A cenoura, tudo com casca, viu? Higienizei bem, claro, mas coloquei tudo com casca. Mandioquinha, quiabo, que eu cortei ao meio e depois cortei ao meio de novo. Pronto, com baba e tudo, porque ele vai neutralizar. Vai assar, né? E tomate cereja também, inteiros, não precisa cortar no meio nada, porque vai chegar depois no cozimento, ele vai abrir e vai chegar no ponto que a gente precisa. Aí eu capricho no azeite aqui. Que precisa, né? Pronto, tem que ter um azeitezinho, tá aqui. Sal, um pouquinho de sal, tá aí. E pimentinha também, moidinha na hora. Pronto. Pego uma assadeira, grande de preferência. Dou uma chacoalhada aqui, ó, só para poder espalhar bem, né, o azeite, o sal, a pimenta. Pronto. E aí,
coloco aqui dentro. Olha isso, gente, que facilidade para sua vida, que facilidade para o seu dia a dia. Com certeza. Agora, Léo, Diga. isso pode ser feito também na air fryer? Pode ser feito. Não vejo. Ontem eu fiz na air fryer por coincidência. Domingão assei uma carne na air fry. Porque assim, em casa a gente assa um pedaço de carne, né? E na churrasqueira, só se quando você for lá. E quando a Bianca for, a gente acende a churrasqueira. Mas eu faço na air fry, faço uma peça de carne na air fry. E ontem eu coloquei por baixo cebola, mandioquinha, cenoura e deixei assando junto. Pode ser feito legal também, não tem problema, tá? E aí, forno mais ou menos 1 hora ali, sem papel alumínio. Essa é a pegada, tá? Não coloque papel alumínio, porque o papel alumínio vai cozinhar e a gente não quer que cozinhe. A gente quer que asse os legumes. Quer que eu leve lá pra você for? Vou deixar aqui, montando pratinho aqui? Pra você puder subir uns pratinhos aí. E a gente já serve eu e você, você e eu. Ó, um pouquinho aqui de legume. Gente, é show esses legumes, eu amo tá? também, viu? É muito bom, não é, Bianca? Eu gosto demais porque delícia, é prático. cara. É. Você pode fazer aí com tranquilidade, claro, contando sempre o tempo, tá? Não é pra largar lá, mas você pode ir fazendo outras coisas aí na sua casa, né? Aqui, ó. E além da praticidade, é muita saúde, né? Não, e fica bonito, né? Fica, olha. Isso também. Olha aqui, ó. Caramelizou a abóbora. Delícia. E aí vai. E aí, pra finalizar, claro, o nosso molhinho. O nosso molhinho, que, Bianca, faz sentido, tá? Ó. Combina demais, demais, demais. Olha isso aqui, gente. Olha, delícia. Tá aí, tá feito. Encheu minha boca. A nossa preparação. Vamos sentar? Bora lá, vamos, claro. Ué, nós estamos aqui pra... Estamos aqui pra isso. Pra sentar, pra experimentar. Estamos aqui pra fazer e pra comer. Não é? Claro. Bora ver? Bora. Nossa, eu adoro. A boca tá enchendo d'água aí, né? Faço muito isso na minha casa. Muito, muito, muito. Eu ensinei minhas meninas a comerem legumes desse jeito. O molhinho é show. Eu ia falar isso. O que é esse molhinho? Ó. Nossa, e o que Delicioso. O que esse molhinho não vai combinar, hein? Combina com tudo. Bom, fica. Uma carnona Nossa, aqui do delícia. lado, um frango, um peixe, ou sem nada mesmo, já vai valer a pena. E o que nós vamos ter depois? Ah, depois vamos fazer uma yakisoba de coração de galinha. Isso pra mim é novidade, hein, gente? Eu vou falar pra eu ter uma historinha bem interessante sobre esse prato aí. Vocês não vão se arrepender. Se eu fosse vocês, eu não sairia. Não me mexeria um milésimo do seu sofá, tá bom? Daqui a pouco. De volta já. Olha, gente, de volta depois desses legumes maravilhosos. Ó, não tenha medo. Deixe tostar no seu forno. Confie em mim. Quanto mais caramelizar, quanto mais tostadinho fica, muito mais saboroso ele vai ficar. Tá vendo o brócolis como tá ali, ó? Não, você vai falar assim, tá queimado. Não Cara, tá. é demais, dá outro sabor ao alimento, tá? outro. Não tenha medo, confia em mim. Quiser fazer na churrasqueira também, fica show de bola. Boa ideia. Mas deixa dar uma pegadinha assim, deixa dar uma tostada, que a sua vida vai mudar a partir deste momento. Assim como vai mudar a partir de agora, porque tem aí um yakisoba de coração. Yakisoba de coração, Que Bianquinha. eu quero que você explique direito essa história pra gente, desse prato, né? Do porquê do coração. Mas nós vamos começar não com o yakisoba. Nós vamos começar fazendo sopão. Vem comigo. O que é um sopão? Vem pra cá que eu vou te ensinar a fazer um sopão. O que é o sopão, Bianca? O sopão é a base, é o caldo da yakisoba, tá? Por quê? Eu trabalhei em, acho que o primeiro restaurante profissional que eu trabalhei foi um restaurante de comida chinesa. E é basicamente a mesma coisa, um yakisoba de um chop suey. É basicamente a mesma coisa, tá? A preparação, enfim. E lá a gente fazia o sopão. Por quê? Eu não posso colocar shoyu direto na minha preparação. Ah, sim. Porque o shoyu é muito salgado. Ele acaba reduzindo, acaba salgando mais ainda a minha comida. Então, o ideal é não colocar o shoyu direto na sua preparação. E aí a gente fazia lá um caldo, um sopão, que a gente chama, que a gente utilizava isso para fazer todas as preparações à base de shoyu. Então ele ficava mais saboroso, mais diluído, não tão forte. E assim a gente conseguia sentir os sabores dos outros ingredientes no prato, tá? Perfeito. Porque senão a gente só vai sentir sabor de shoyu. Então o mais importante deste prato é o sopão, é essa base. Aí você vai me perguntar assim, mas o que eu faço com isso aí? Você vai congelar depois com o que sobrar e aí você pode utilizar em outras coisas. Legal, tá? bom saber. Simples demais. Eu vou pegar 200 ml de shoyu. É bastante shoyu. Bastante shoyu, tá? Bastante shoyu mesmo. Mas se você fosse colocar numa preparação como essa, ia uns 200 ml. Basicamente isso. Então imagina o quanto ia ficar salgado a sua preparação. Jura? Ficar muito salgado, Nossa, tá? é bastante, realmente. Então, de uma vezada só. Vou usar 2 litros de água. Então, pensa, uma parte de shoyu para 10 de água. Olha o quanto só que dilui, quanto né? a gente vai diluir, tá?
Então, uma parte de shoyu para 10 de água. Tá aqui, ó. Pronto, obrigado, Bianquinha. De nada. E aí, para dar uma enriquecida mais no nosso sopão, trazer mais sabor ainda, eu vou fazer a base de um caldo. Então, eu vou colocar, por exemplo, salsão, pra ficar mais gostoso ainda. Cenoura, que é um aromático, né? A gente chama de mirepoix, que é cenoura, salsão, cebola. Vou colocar cebola, tudo cortado grosseiro, não precisa ser cortado de forma perfeitinha, porque a gente vai coar depois. Caule de alho poró. Ah, que legal. Beleza? Cebolinha, parte verde da cebolinha para trazer mais sabor. Vou colocar um pedaço de frango. Qualquer pedaço? Qualquer pedaço. Se for carcaça, melhor ainda. Ah, legal. Tem bastante sabor. De preferência uma parte com osso, pode ser uma sobrecoxa, pode ser uma coxa. Ah, pode ser peito? Até pode, mas o peito não vai trazer tanto sabor assim, tá? Mas pode também. Gengibre. Higienizado com casca mesmo, não tem problema. Você colocou bastante gengibre. Coloquei bastante gengibre. E um pouquinho também daquele nosso salzinho Sim. milagroso. Não é sal, na verdade, é um realçador de sabor, tá? Na culinária chinesa, na culinária japonesa, se utiliza bastante desse artifício e ele realmente age bem para realçar sabores. Uma coisa interessante também, a gente chama esse sabor que tem no shoyu, que tem no glutamato de monossódico, esse salzinho, e tem alguns produtos naturais também. Por exemplo, cogumelo tem, que é o umami, chama de umami, tá? Com U mesmo, umami. A gente fala que é o quinto sabor. Na boca a gente tem doce, azedo, amargo e salgado. E o umami é o quinto sabor, porque não é doce, não é azedo, não é salgado e não é amargo. Então ele é denominado como quinto sabor. Então é aqui que a gente vai trazer ele para realçar um pouquinho, tá? Joia. Além disso, a gente encontra também no parmesão, por exemplo, a gente encontra o umami. Enfim, você dá aquela vontade de você comer mais salzinho um pouquinho, né? Espetacular, né? Aí sim, ó, depois que eu coloquei todos os ingredientes, eu vou ligar el fuego e vou deixar isso aqui cozinhando por aproximadamente uns 30 minutinhos, ou até que fique tudo bem macio, a cenoura macia. Aí, Bianca, eu vou coar isso aqui e aí sim vou utilizar para poder fazer a nossa preparação, tá? Certo. Eu já tenho pronto aqui, claro, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, acho que deve estar aqui na geladeira. Pera aí. Ah, tá. Pode ser que esteja mesmo, amigo. Já tem um prontinho aqui. Ah, não tem não. Ah, tá aqui? Tá onde, Leide? Vem cá. Venha, Leide. Ah, tá aqui, achei, Achamos! Leide. Achamos! Obrigada, Leide. Quase que a Leide grande veio pra Leide. salvar a gente. Olha aqui, ó. Então esse aqui é o nosso sopão depois de 30 minutos cozido, tá? Cozinhei ele ficou nesse ponto aqui. Leo, mas os legumes vão ficar aqui. Sim. Pode aproveitá-los? Posso usar depois para fazer alguma outra coisa, bate ele, usa como base de sopa, como eu falei do caldo de legumes que a gente fez esses dias. Pode utilizar assim, não tem problema. O problema é que ele vai ficar um pouquinho forte, tá? Porque ele tem carregado um pouquinho no shoyu, mas pode usar assim, sem problemas, sem novidade alguma, certo? Bom, então já tenho aqui meu sopão, certo? Belezinha? Tem uma água fervendo que eu quero fazer, Bianca, na hora pra gente, a la minuta, boa, tá bom? boa. Pra gente poder comer. A nossa diretora tá falando que a gente tem desse bloco aqui uns 13 minutinhos, então vai dar pra fazer. Vai dar tranquilo, né? Espero que sim. Aí, ó, tenho água fervendo e já vou botar minha massinha pra cozinhar. Certo. Que massa que é? Massa própria pra fazer yakisoba. Você encontra em qualquer supermercado. Ah, mas não encontrei. Pode ser um espaguete, pode ser a massa daquele miojo sem o tempero, pode usar só o macarrãozinho, só o macarrãozinho. Não tem problema nenhum. Dá pra você fazer também, que também vai dar um bom resultado. Enquanto a nossa massa vai cozinhando, leva aí mais ou menos uns 5 a 7 minutinhos, eu vou começar a preparar a nossa yakisoba. Joia. Beleza? Beleza, amigo. Aí, Bianquinha, azeite na minha panela. Aí eu vou contar pra você. Eu trabalhei em hotel, mais ou menos, eu tenho mais de 20 anos de profissão. Desses 20 anos eu trabalhei uns 10 anos em hotelaria. Enfim, comecei em hotelaria, né? Trabalhei bastante tempo em hotelaria. E um grande chefe, um dos primeiros chefes que eu tive na minha vida, o Marcelo Pinheiro, por sinal, um grande abraço pro Marcelão, que hoje mora em Campinas, um cara super gente boa, me ensinou o seguinte, falou, cara, para você aprender a realmente cozinhar, você precisa cozinhar para os funcionários de um hotel, né? Você precisa cozinhar para a galera vai determinar se você é um bom cozinheiro ou não. Porque o funcionário, o cliente interno que a gente chama, é um cliente muito exigente. Ele entende de comida. Então, se você cozinha e a galera gosta, né? Beleza, você vai se tornar um bom cozinheiro. E uma vez por mês, eu fazia plantão lá no hotel de final de semana, onde eu tinha que fazer toda a refeição do pessoal. Todo mundo. E a gente estava falando de mais ou menos umas 400 pessoas. Nossa, é bastante gente. Um sábado, umas 400 pessoas no domingo, porque a gente fazia a refeição para os 3 turnos, né? E aí, sempre fiz yakisoba, um dos primeiros restaurantes que eu trabalhei na minha vida foi de cozinha chinesa. Eu falei assim, vou fazer um yakisoba para essa galera, ver se a galera gosta.
Só que aí eu não encontrei a proteína certa que eu precisava, tal, não tinha que ter tirado antes no estoque. Mas tinha coração de galinha ali. Olhando pra você. Eu falei, quer saber, velho? Eu vou fazer um yakisoba de coração de galinha. E fiz. Bianca do céu, uma galera gostou. Então toda vez que eu fazia plantão, a galera me pedia, vai ter yakisoba. E eu acabei fazendo essa yakisoba aí pro pessoal do hotel e aí acabou ficando nas graças de todo mundo e realmente ela é muito gostosa, muito legal. É muito boa mesmo. E aí como é que eu faço? Ó, coloquei aqui os temperos, alho, cebola, coloquei alho poró, parte branca da cebolinha e vou colocar o coraçãozinho. Você não temperou o coração? Não temperei, Bianca, sabe por quê? Porque eu vou colocar o caldo de shoyu nele aqui. Sim. E é o suficiente para ele chegar no ponto que a gente precisa. Certo. Não vou pôr tudo, tá? Não vou colocar tudo, porque como eu quero comer agora, né? Nesta panela que a gente vai fazer agora, então se eu coloco menos, eu consigo cozinhar um pouco mais rápido, tá? E aí, ó, vou refogar aqui primeiro o nosso coração. Aliás, o yakisoba, amo coração, é que você gosta de coração, Léo? Adoro. Gostoso mesmo, Adoro, né? Adoro. Aliás, o yakisoba, gente, ele surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque, né, os militares continuaram lá depois da Segunda Guerra, né, e estavam lá na ilha de Okinawa, e eles deram para a população que estava ali com fome o que eles tinham em mãos, né, alguns legumes, uma carne de porco enlatada e um macarrão, que não era tão comum na época no Japão, era mais o arroz mesmo. Mas como o arroz estava em falta por conta da guerra... Sentaram o aço no macarrão. Sentaram aço no macarrão e daí surgiu aí o yakisoba. Vou falar pra vocês, bela história, porque normalmente os pratos mais gostosos vêm daí, né? Da necessidade, né? Do que é feito da sobra das coisas. Então, show de bola, muito legal. Pus também pimenta dedo de moça, tá? Coloquei com a semente. Tem um intervalo para recuperar. Brócolis e couve-flor, tudo cru, tá, Bianca? Nada que eu coloco cozido, nada, não tem essa necessidade, não. Pode colocar cru sem problema nenhum, porque vai dar o ponto do cozimento, tá? Pode confiar em mim. Ó, olha que já começa a ficar... Nossa, e o perfume daqui? Top, né? Começa a ficar bem bonito. Aí, Bianquinha, como você pode ver na nossa panela, tem um fundinho ali tostadinho, né? Preciso fazer uma deglaçagem. Então, eu vou colocar um pouquinho do sopão só, para liberar um pouco, tá? Dessa casquinha que tem embaixo, que assim vai trazer mais sabor e, consequentemente, também eu já começo a cozinhar o meu brócolis e minha couve-flor. Já ponho também a cenoura. E assim, Bianca, quando eu trabalhei no restaurante chinês, a gente fazia um prato desse aqui em questão de minutos. E tinha que ser minutos mesmo, eu não tinha muito tempo para poder cozinhar. Então, os legumes tinham que ser cortados da maneira correta, não podia ser muito grande, porque o cozimento tinha que ser rápido, né? Mais ou menos como eu fiz aqui, a cenoura fininha, assim, porque senão demorava demais. Então, a gente chegava a soltar yakisoba lá em 3, 4 minutos. Rapidíssimo. É muito rápido o processo, tá? Se tem tudo na mão ali, é muito rápido. E a gente costuma cozinhar também dentro de uma wok, que é uma panela mais abaulada, que ela chega numa temperatura mais alta ainda do que essa panela convencional. Então, faz com que o processo seja muito mais rápido do que, enfim, como se fosse outra panela. Coloquei aqui, vou colocar o restante, ó. A selga. A selga é muito importante nessa preparação, tá? Eu adoro a selga também, eu acho que combina demais. Ela tem um amargor gostosinho, Amargorzinho bom, exatamente. E para finalizar, um pouco mais do nosso sopão, tá? Ó, pronto. Vou temperar com sal, mesmo... Você vê que a gente dilui tanto ele que a gente precisa um pouquinho de sal para realçar um pouquinho mais o sabor, tá? Um pouquinho mais de sal. Aí. Um pouquinho mais de sal, pronto, só para dar aquela realçada bacana no sabor. E aí a gente vai deixar isso aqui cozinhando num fogo alto, não precisa ser baixo, para a gente poder chegar no ponto que a gente precisa. Joia. Certo? Certo. Antes da gente falar com o pessoal de casa, deixa eu só Veja aí, você vai ver aí como é que tá isso aí. Já dá para coar já. Vou pedir para você essa peneira que eu tenho embaixo, pode ser? Essa menorzinha ou a maior? Não, pode ser maior, não tem problema não. Vou peneirar aqui na nossa pia. Pronto, arrumar um espacinho aqui e aí eu já trago ele já no esquema, porque a gente acaba finalizando dentro do próprio caldo, ó. Então, já tá aqui prontinho. Perfeito. A nossa massa, daqui a pouco a gente vai finalizar. Certo? Certo. Sem segredo? Sem segredo. Fatile. Maravilhoso. Então tá bom. Bora lá, Leozito, como é que tá aí? É igual feijoada, não dá pra fazer pouco não, tem que fazer bastante. Tem que fazer bastante. Vou pedir pra Bianquinha, tem 2 pratinhos fundo ali, Bianquinha, ó. Claro. Gente, por favor, enquanto eu vou finalizando. Ela já tá no ponto que eu preciso, tá? Foi o que eu falei, os legumes têm que ficar um pouquinho mais crocante, não pode ficar tão mole, né? É importante que a gente faça dessa forma.
Aí, ó, já vou servir o nosso macarrãozinho, que eu falei, pode ser qualquer um, tá? Não precisa ser necessariamente um macarrão próprio para yakisoba, não tem essa necessidade. Pode ser o que você tiver aí na sua casa, ó. Nesse caso, a gente coloca primeiro o macarrão no prato, depois a gente vem com o restante dos ingredientes. Você não coloca, então, o macarrão lá no meio dos ingredientes? Não, nesse caso não. Nesse caso não, ó. Então eu vou deixar aqui mesmo. Vou deixar aqui, ó. Eu vou montar e aí a gente vai pra lá. Tá, joia. Pra finalizar. Aí, Bianca, o que eu preciso fazer? Eu preciso espessar um pouco desse molho. Na culinária chinesa, japonesa, enfim, tailandesa, é permitido que a gente use um pouquinho de amido de milho. Faz parte da culinária, né? Pra poder engrossar um pouco esse caldo, pra gente não perder tanto sabor assim. E aí eu vou pegar aqui, ó, amido de milho, vou colocar um pouco do sopão mesmo, ó. Tá vendo, ó? Dissolver o amido de milho antes de colocar ali, tá? E aí o amido vai trazer um pouco... O amido não é só um espessante, ele na verdade, ele vai juntar tudo aqui, a gordura que tem, né? Ah, entendi. Ele não é só um espessante, ele não também apenas é um para aglutinador, podemos dizer dessa forma. Nem sei se essa palavra existe. Eu acho que existe sim. Existe, né? Acredito que exista. Falando nisso, um grande abraço para Pasquale, professor Pasquale. Espero que essa palavra existe, viu? Exista, é. E aí, ó, ele traz brilho também, né? Deixa esse molho mais grossinho. E aí, ó que beleza, ó. Nossa, mas já deu a diferença. Já dá rápida a diferença, porque Olha. ele chegou, engrossou, já é o suficiente. Não precisa ficar cozinhando demais, não. Que legal. Ele já chega no ponto que a gente quer. Vou desligar e vou servir, ó. Então vamos colocar aqui, ó, no pratinho. Olha isso aqui, Bianca. Nossa, que lindo. Fala sério. Ó. Que lindo que ficou. Olha isso aqui, Brasil. A boca tá enchendo d'água aqui. Eu imagino. Tá lindo demais. Tá bonito mesmo, Olha meu. como eu faço isso na minha casa, viu? É, porque também é uma preparação que, se a gente for analisar, ela não é difícil, Não, demorada. É fácil. Né? Não tem dificuldade, Né? não. E assim, tem bastante legume aqui, né? Dá pra ensinar a galera a comer legume. Sim. Então fica bem legal. Mas ainda falta cebolinha, pra gente poder finalizar bastante, porque pede muita cebolinha esse prato. E pra finalizar mais ainda, óleo de gergelim tostado, tá? É fácil de encontrar? Facílimo, qualquer supermercado você acha. Eu vou te falar até onde? Do lado do shoyu. Perfeito. E tem várias marcas nacionais, não é importado, nada. Ele custa um pouquinho caro, mas você usa tão pouco, dura isso aí, ó, por muito tempo, muitos e muitos meses, muitos e muitos dias, tá bom? E dá pra comprar porque vale a pena. Vale a pena. Ó, Vamos, gostei. Ó o cheirinho. Nossa, tá perfumado demais. Aí tá full demais. Que delícia. É isso. Tem também um hashi pra gente comentar. Lógico, né, bonitinho. porque- Olha que bonitinho. Se a gente tá aqui falando de yakisoba, a gente vai com hashi, né? Que? Bora ver. A água tá quente. É, eu faço uma ideia. Por isso que Dá eu tô, aquele, ó. tô dando aquela Aquele esfriadinha, misturê, assim. porque o macarrão tá um pouquinho frio. É. Então aí você E vai vai chegar ajudar. no ponto que você precisa, ó. Olha aqui. Ó, tá mais friozinho aí? Tô com medo de colocar na boca Nossa, como é bom. queimar. É, pode ser que queime, tá? Cuidado. Ah, então vou devagar. Como é bom, né? Não é verdade? Os legumes ficam crocantes ainda. Ó. E fica muito saboroso. Muito saboroso. Delícia. Bom demais, né? Bom demais. Ó, dá pra fazer com carne, com frango, É, sem isso que eu ia perguntar nada, pra você. de cogumelo. Usando essa base, esse sopão e a maneira como a gente faz, você pode colocar a proteína que você quiser. Legal. Ou sem proteína nenhuma também, fica ao seu critério. Mas o que nós temos depois do intervalo, Leozito? Bem casado, Bianquinha, bem casado pra você ganhar um dinheiro, porque essa receita de bem casado é espetacular, vocês vão amar. A gente volta já já. Mas eu vou comer um pouquinho aqui. Manda bem, cuidado, Vou hein? pegar um brócolis aqui. Sabor de vida de Você volta reprima. com Lady Ellen aqui com a gente. Como quiser. Nossa, você tá no Não Se Reprima aí? Ela tá dançando, tá dançando. Ah, grande Lady, obrigado, Obrigada, meu Lady, amor. Obrigado, grande Lady. Vai lá pra você. Gente, Aquela cozinha é uma diversão de manhã. sim. Eu sou muito bem tratado aqui, sabia? Você também é, né? Tem Eu frutinha, tem cafezinho pra nós comer, pra nós tomar. Ó, um beijo pras meninas da cozinha. Beijo pra todas as meninas pra da Meire, cozinha. Maria Isabel, pra Lady, pra Jaqueline. Jaqueline. Um beijo pra vocês, vocês são demais. Ah, o Jaque tá ali? Ah, achei que ia esquecer Ah, de mim. não, vou esquecer de você A não, gente jamais Jaque, tá lá, esquece tá de brava. você, Jaque. A Lore não é da cozinha, não é da cozinha, Mas Lore. um um abraço beijo pra você também, Lore. Um beijo pra Fique você tranquilo, fique também. tranquilo. Sou ciumentinho aqui, ciumentinho. Simbora? Bora.
Então vem comigo, bem aqui. Vem comigo, porque ó, o bem casado é muito bom. Eu gosto de bem casado. Ele dá um trabalhinho. Ele dá um trabalhinho? As pessoas falam assim, é caro, porque ele dá um trabalhinho. Porque os ingredientes em si são baratos, não são caros. Mas para fazer realmente o bem casado verdadeiro, ele dá um trabalhinho, mas é um trabalhinho fácil que você vai aprender agora sem problema nenhum. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer a calda. O que é essa calda? Essa calda ela vai envolver o bem casado, né? Ele vai ser embebido por essa calda por 2 vezes. Então, por isso que essa calda é muito importante. Mas é uma calda muito fácil de fazer. A gente usa, ó, o açúcar, o glaçúcar, que é aquele açúcar bem fininho, açúcar de confeiteiro, É isso que eu ia falar, de confeiteiro. De confeiteiro. Obrigado, Bianquinha. De nada, E a gente usa também água. Pronto. Só isso. Só isso aqui, tá? A gente vai ligar aqui e vai deixar ele ferver. Ponto de fervura. Ferveu aqui é o suficiente. Nesse momento, Bianca, você pode colocar, por exemplo, suco de laranja, se quiser, raspas de limão, pode colocar canela, depende muito do recheio que o seu bem casado vai levar. Pode botar maracujá, faça como você achar melhor. Meu cliente pediu um bem casado com recheio de maracujá. Então, essa calda, você vai botar um pouquinho de suco de maracujá. Ele pediu com recheio de limão, raspas de limão. Pediu com recheio assim, de canela. Um pau de canela aqui para dar um sabor. Enfim, faça como você achar melhor. Mas no caso aqui, como eu vou fazer o básico, né? O tradicional, eu vou só usar o açúcar, tá? E aqui é isso, ó. Você vai deixar isso aqui ferver até levantar um pouquinho de fervura. Eu gosto de colocar um pouquinho de baunilha também na calda. Acho que baunilha combina bastante com bem casado. Então aqui também vai um pouquinho de baunilha para ficar mais saborosa ainda. E vamos deixar essa calda ferver. Qual que é o ponto? Ferveu. Já é o suficiente, tá? E ela vai ficar desse jeitão aqui, tá vendo? Parece um mel. Parece mesmo, Olha isso aqui, tá vendo? Ela parece um mel, ó. Depois que ela esfria, ela dá essa textura aqui, tá bom, gente? Ó, bonito. dá pra você ver bem aí, certo? Fácil, né, Bianquinha? Sem segredo, beleza. Vamos deixar ela de ladinho aqui. Eu vou por aqui, ó. Tá jóia, amigo. Porque depois eu vou você vai beber aqui, né, fazer tudo aí, tá tudo certo. Vamos diminuir aqui e vamos agora fazer a massa do nosso bem casado. Falei em bem casado... Um beijo pra minha esposa que dizer que eu sou um cara muito bem casado. Bem casado, obrigado, inclusive. Viu, meu amor? Muito obrigado mesmo. Vamos fazer a massa. Perfeito. A massa tem o seu segredinho que, é claro que a gente não vai esconder nada de ninguém, eu vou te contar agora, tá? Batedeira. O que você vai fazer? Você vai colocar na batedeira, ó, as gemas, o ovo, o açúcar e a baunilha. Vai botar na batedeira. Vai deixar isso batendo aí na sua casa pelo menos uns 5 minutos, até espumar muito bem. Até ficar parecido comigo. Vai de novo, como é que é? Leve, claro e fofo. Daí só claro eu sou, fofo não, leve também não. Mas enfim, é um apanhadão, leve e claro e fofo, assim como eu, tá? Vai deixar isso aqui batendo até espumar bem, como eu falei, mais ou menos uns 5 minutos. Eu já tenho um adiantado aqui, ó. O Chan vai pegar pra gente, que eu já bati, mas mesmo assim eu vou bater um pouquinho mais, que eu já bati faz um pouquinho, deu aquela queda, eu vou dar uma revigorada ali, tá? Então bora lá. Pronto, tá vendo aí, Bianca? Leve, claro e fofo, assim como eu, tá? Ai, Leonardo. Eu falei isso, minha mulher falou assim... Ha! Ele só te conhece só claro, pelo né, meu filho? vídeo, Porque leve e fofo, você não tem nada, você é bem pesadinho, viu? Pois é, só mesmo. Ela tem razão, como sempre. Ela sempre tem razão, impressionante. Impressionante, né? Como você sempre tem razão, faz parte. Ó, bati aqui, tá bom? Bati bonitão na sua casa, como eu falei, 5 minutinhos batendo até que fique dessa coloração. Vamos colocar a manteiga derretida. Pronto. Isso eu também não vou precisar botar a Bianquinha. Vamos colocar o fermento, já posso misturar aqui junto com a farinha. E aqui eu coloco a farinha mais ou menos dividido aí em 3 partes, tá? Ó, misturo. Aqui eu posso misturar de forma um pouco mais delicada, porque eu não quero perder a fofura. Fluff. Essa coisa Leonardo. Essa coisa Leonardo de ser. Brincadeira, viu, gente? A pessoa fala assim, nossa, você tá se achando. Brincadeira. Não, tá? a gente só tá brincando com você aí. Tranquilo. O restante da farinha, quiser colocar peneirada também pode colocar, não tem problema.
Pronto. Aqui e, por final, a última parte. Certo. Certo, Bianquinha? Certo. E vamos fazer a massa do nosso bem casado. Olha que massa linda fica. Léo, ela é uma massa bem levinha. Bem levinha, fica com alvéolos, com buracos. Significa que a gente agregou ar nessa preparação na batedeira e a gente vai agregar um pouco de ar também agora com a fermentação, certo. tá? Então ela fica assim, ó, dá pra você perceber, tá vendo, ó? Parece aquele chocolate soufflé. Pronto, falei. Tô leve. Alô, Nestlé. Pronto, falei, tô leve. Manda um Entendi. soufflé pra nós aí que tá tudo certo, tá? O segredo, Bianca, de um bem casado é você assar também numa assadeira um pouquinho mais baixa, não muito grossa. Ah, mas aí eu quero fazer mais. Divida em assadeiras, não deixe muito alto, porque você lembra, bem casado é uma bolachinha, não é uma bolachinha, é um pãozinho em cima do outro, bolinho em cima do outro. Então o ideal é que você faça numa assadeira mais fininha. Esse é o correto, tá bom? E a gente vai usar essa assadeirinha aqui, que é uma assadeira própria de rocambole. Eu consigo fazer, Bianca, com essa receita, 2 dessa, tá? Porque assim, ó, olha a camadinha. Ele é fininho, é Fininho, porque ele já tem ar, né? Que a gente agregou, um pouquinho de ar também no fermento e a gente vai espalhar na nossa assadeira. De preferência, dá uma untada nessa assadeira. Você colocou aí o desmoldante. Eu coloquei desmoldante, mas aí na sua casa pode colocar até manteiga nesse caso, Beleza. tá? Não tem problema nenhum não. Espalha bem e vai deixar isso aqui assando a 180 graus, aproximadamente, olha só, hein? 10 minutos, de 10 a 15 minutos. É rapidinho. É fininho, Bianca, porque se passar do ponto, vira uma bolachinha. É ruim? Não, você vai comer do mesmo jeito. Mas não pode passar do ponto. Então não pode crescer muito, por isso tem que ser fininho. E não pode ser muito alto também, tá? Essa é a pegada. Vai deixar isso assando de 10 a 15 minutos. Põe seu celular para despertar, porque piscou, passou do ponto. E aí não é legal, tá bom? Confia em mim que senão não vai funcionar. Eu já tenho um prontinho aqui, ó. Que eu vou pegar o pessoal de casa ver, o pessoal de casa entender como é, tá vendo, ó? Não cresceu demais, não é. Tá? Essa é a pegada, tem que ser fininho, certo, Bianca? Certo, amigo. Vamos lá agora, rapaz, tu vai e volta aqui hoje. Tamo mesmo, tá dando até uma correria aqui, não é? Correriazinha. Vamos aqui pra nossa bancada agora, pra gente poder realmente finalizar o nosso bem casado. Eu tenho aqui um cortador, tenho, tá aqui, ó. Achou? A Lady não esquece de nada, filha. Não adianta, não esquece. Vou pegar uma espátula para soltar a parte de baixo. Se você quiser colocar um papel manteiga também não tem problema. Boa. Que também vai funcionar, vai dar um bom resultado. Mas aqui no caso, ó, ele tá bem soltinho, ó. Ela é uma massa também que ela, lógico, quebra como toda massa de bolo, mas ela não quebra tão fácil, né? Não, quer ver? Ó, vou virar aqui para você ter uma ideia, ó. Ó que beleza. Então ela tá fofinha, bem assadinha, no esqueminha lindo. E aí você vai fazer o quê? Vai pegar um cortador. Ah, eu não tenho esse cortador profissional. Não se preocupe. Acalma seu coração, tá bom? Posso fazer Pode usar um copo. Isso que eu ia Usa um perguntar. copinho sem problema nenhum. E aí você vai vazar assim, ó, as bolachinhas desse jeito, tá? Olha que belezinha. E aí, Bianca, sobra essas partes, né? O que você pode fazer? Volta pro forno, deixa virar bolachinha, coloca um açúcar de confeiteiro, e aí você serve junto com um cafezinho. Olha que legal. Fica incrível, fica muito gostoso, tá? Vou tirar daqui, ó. Pronto. Eu vou pedir aquela assadeirinha pra você de volta. Você me arruma, por favor? Claro. Quebra esse galho. Tá na mão. Obrigado. Só pra colocar de volta aqui a massa, ó. Vou botar essa aqui também. Só pro pessoal de casa ter uma ideia aí como a gente faz. Pronto. Tá aqui. E aí, já tenho as minhas bolachinhas, tá? Não é uma bolachinha, é um pão, enfim, mas podemos chamar de bolachinhas. Eu vou rechear, Bianca, com doce de leite. Posso rechear com outra coisa? Cara, o que assim? seu coração manda o quê? Mandar. Brigadeiro? Vai. Goiabada? Vai que é uma beleza. Beijinho? Vai que é uma maravilha. Creme de confeiteiro, tipo, o que você quiser. Eu ensinei um creme de chocolate aqui, lembra? Que a gente fez. Da Eclair? Com a Eclair, que eu tinha me esquecido da Eclair, exatamente. Pode usar esse também. Pode fazer um creme de limão que você quiser. Eu vou fazer com doce de leite, porque o foco aqui hoje não é o recheio, mas sim essa massa do nosso bem casado. Vou cortar aqui e vou rechear, ó. Você falou de limão, Sim. né? Com frutas, você vai colocar, obviamente, no recheio esse sabor. Mas, por exemplo, tem alguma fruta que você acha que não vai dar muito certo? Ah,
Normalmente se utiliza frutas... Manga fica bom, morango, frutas vermelhas. Acho que vai dar criatividade. Porque, às vezes, laranja vai bem também. Eu pergunto porque às vezes a bolachinha vai ficar muito molhada por conta da fruta, porque a fruta solta um líquido. Então você tem que fazer sempre uma geleinha antes. Sempre uma geleia. Ah, sim. O recheio tem que ser bem firme, tá? Porque ele vai passar por essa calda, por isso que ele tem que estar bem firme, beleza? Aí, Bianquinha, fiz aqui as minhas bolachinhas, tá? Tá. Bonitinha. Esse aqui eu não vou usar mais. Já tenho a calda. Olha essa calda aqui, que beleza. Vou até trocar essa colher por um garfo. Para poder assim ficar mais fácil, melhor, né? Pra pegar, tá? Aí, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o bem casado e vai passar aqui, mergulhar e vai colocar numa forma com papel manteiga. Deixa eu tirar isso daqui, amigo. Certo? Pra gente ver lá em casa. Muito bem. Vou fazer de novo aqui, ó. Mais um. Rápido, tá? Ó, tira o excesso e coloca aqui, tá bom? Beleza? Beleza. Vou fazer mais esse aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Fazer porque temos visita hoje, que eu sei que vai comer um docinho. Isso que é importante, viu? Tá aí. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar isso aqui secando por 1 hora. O segredo do bem casado é esse. Além de ter um relacionamento bom com a sua esposa, seu marido, claro. E o segredo de comer o bem casado é ter uma paciência, tá? Então você vai ter que esperar por 1 hora. Isso aqui ele vai criar uma casquinha, uma película de açúcar. Depois de 1 hora, você vai fazer a mesma coisa, vai passar de novo por essa calda para ele ficar mais gostoso ainda. Tem como ficar melhor? Tem sim, tá bom? E vai passar isso de novo e vai deixar secando novamente. Depois que você passou pela segunda vez, aí sim você vai embalar, vender, comer, fazer o que você quiser. Tá aqui, Bianquinha. Tá aqui já, olha vamos experimentar. Olha o que eu quero que o pessoal de casa veja, ó. A casquinha que ele cria. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. Fica uma casquinha de açúcar, tá vendo? E é isso que faz o diferencial de um bom, né? De um bom. Bem casado. Bem casado. Bora ver? Deixa eu ver. Delícia. Obrigada por ter ficado junto conosco. Amanhã tem mais, né, Leozito? Amanhã tem mais, 1 da tarde. Beijo no coração. Tchau. Nossa, bom, hein?